Torturado, um romance lançado pela editora Todavia, com 264 páginas. É um romance que nos emociona, que nos faz sentir indignação, que nos faz refletir e que nos enreda. Pois as tramas tecidas pelo jovem, relativamente jovem autor, Itamar Vieira Júnior, prendem o leitor, assim como os personagens. Esses personagens estão presos à terra das fazendas baianas, assim como o visgo do cacau das obras de outro escritor da Bahia, Jorge Amado, né? Este mais velho e o maior de todos também prende os leitores. É inevitável para um crítico do Sul, como eu, crítico literário, né, que escreve sobre obras diversas, enfim, é inevitável essa comparação com o Jorge Amado no que se refere ao misticismo. A abordagem dos personagens negros que vivem submetidos aos grandes fazendeiros, mesmo décadas depois da escravidão, né? E também ao engajamento social que apenas belisca a militância política e que por isso não deixa a obra perder a qualidade literária. O Vieira Júnior dá voz justamente a esses humanos que não tinham voz, em que pese as narradoras da história terem perdido suas vozes, literal ou metaforicamente. E relatando sempre ele relata de forma mais real possível. Enquanto Jorge Amado ele romantizava seus personagens, mesmo que seu intuito fosse retratar o real. Eu não posso deixar de mencionar outro escritor baiano, de que eu gosto muito, que é o Herberto Salles, que geograficamente é mais próximo da narrativa do Itamar Vieira Júnior, pois as personagens do Torturado percorrem os marimbons da região da Chapada Diamantina, que está presente nos enredos do autor de Cascalho e além dos marimbuns. Esse que é um outro gigante da literatura, né, o Roberto Salles, e os romances também são gigantes, né? Esse escritor assim, que está escanteado assim, nos últimos tempos, infelizmente, né? E precisa ter a sua obra revitalizada, digamos assim, né? Bom, a história de Torturado se passa na fazenda Água Negra, onde os descendentes de escravos sobrevivem trabalhando em terras dos outros, nas terras alheias. A citação da obra. Os donos já não podiam ter mais escravos, por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos, de trabalhadores e moradores. É um eufemismo, digamos assim, né? Na primeira parte da narrativa, a narradora é Bibiana, que conta como ficou muda depois de ela e sua irmã, Belonísia, terem encontrado uma faca que pertencia à avó, Donana. Uma cena muito tocante, né? E aqui vai uma citação da obra. Somente uma das filhas teria a fala e deglutição prejudicada, mas o silêncio passaria a ser nosso mais proeminente estado a partir desse evento. Fecha a citação. O pai delas, que é o Zeca Chapéu Grande, é um curandeiro e recebe os encantados, né, que são espécies de espíritos, né, a que se costuma chamar de entidades. Junto com a mãe Salustiana e mais 2 irmãos, a família busca manter o pouco que colhe, enquanto o dono da fazenda não confisca, né, a parte que ele considera sua. Numa linguagem que foge do recurso simplista de reproduzir a fala de pessoas simples, sabe-se depois que ela vai ser professora, inclusive, a Bibiana conta sobre a vida das duas, principalmente a descoberta do amor e a disputa pelo mesmo homem, que é o primo Severo. Já na segunda parte, a narradora é Belonísia, outra irmã, com um ponto de vista então distinto. Muda também a irmã que ficou muda, com perdão do trocadilho, tá? Quebrando a expectativa do leitor. A história então passa a pesar mais com os conflitos num plano coletivo entre os grandes fazendeiros e os trabalhadores que desejam permanecer na terra em que sempre viveram, resultando num desfecho trágico. Tá? Já no plano mais pessoal, temos a vida das mulheres que sofrem com a violência doméstica. É um ponto importante aí. Na terceira parte, uma encantada, né, uma dessas entidades, que perdera seu, entre aspas, cavalo, né, que é a pessoa que se vai baixar essa entidade, né, é quem conta a história, revelando os fatos que ficaram escamoteados, né, escondidos.
e os mistérios também que a família escondia. O enredo então ganha um tom de realismo mágico e o final, mais uma vez, surpreende o leitor. Durante a narrativa, o leitor vai se surpreendendo com essas reviravoltas, enfim. O título da obra se refere a um instrumento de trabalho do velho Zeca. Aí vem uma citação da obra. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Fecha a citação. É nessa terra revirada que viviam e vivem os personagens. Brasileiros que sofreram e sofrem com os demandos dos poderosos. Trabalharam e trabalham para sobreviver. E que se apegam a forças de outro mundo para tentar alcançar sua dignidade. Torturado foi uma semente lançada em 2019 e que já rendeu bons frutos ao escritor, em meio a uma lavoura que ainda precisa ser melhor cultivada e diversificada, que é a literatura brasileira. E hoje, um dos grandes best-sellers do momento aí, essa obra do Itamar. Vale a leitura.